Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao canal Pensamentos de Sucesso. Neste conteúdo, vamos explorar as principais técnicas e conceitos que tornam a estratégia essencial para o sucesso em diversos campos da vida. Vamos mergulhar em alguns exemplos práticos e aprender com os melhores estrategistas da história. Prepare-se para expandir sua visão e aprimorar suas habilidades estratégicas. A arte da estratégia: como planejar e executar com eficiência. Um indivíduo que não tem planejamento está destinado a perder, mas o indivíduo que possui este recurso ao seu lado conseguirá o que realmente quer. Estratégia é um modo de pensar de forma eficaz, pensando vantagens e as desvantagens sobre algo ou uma situação específica. Os métodos podem ser aplicados em praticamente todas as situações de solução de problemas para ter soluções ou respostas e vantagens. O que está conectado com estratégia será aplicado com sucesso. Podemos alcançar o sucesso através de diversas formas, principalmente com as táticas e conhecimento necessário, o caminho certo e as oportunidades incríveis. Ser estratégico é necessário que tenha tática e saber como planejar e organizar os pensamentos de forma eficaz. Mas quem é estratégico vive da melhor forma usando a observação para obter vantagens e analisando tudo ao redor para planejar uma nova tática. De acordo com as minhas experiências, eu cheguei muito longe a ponto de evoluir espiritualmente, emocionalmente, mentalmente de todas essas formas. Este recurso foi e continua sempre necessário em todos os momentos da vida e situações. A estratégia já existe há muito tempo, muitos séculos atrás era praticada a tática e até atualmente sempre. Tudo tem tática. Se for pararmos para pensar algo sem esse recurso é simplesmente nada, mas pensar com estratégia é pensar de forma estratégica, desenvolvendo ideias praticamente imprevisíveis até o ponto de praticar esses pensamentos em realidade. Não adianta ter um planejamento sem a coragem de executá-lo, a teoria é uma, prática será outra. Por esse motivo, você deve ter em mente que não adianta criar uma tática se não tiver o preparo suficiente para colocar essa prática daqui a alguns anos depois. Neste contexto, a estratégia de superar um adversário por meio da comunicação é fundamental para alcançar um objetivo em um discurso público. Ao analisar o oponente, é possível planejar uma estratégia eficaz, destacando uma dicção clara, argumentação relevante e ideias concretas. No entanto, a aplicação da estratégia de forma condizente com a realidade e alinhada às próprias habilidades é crucial para obter sucesso. É fundamental lembrar que uma ótima tática é o que realmente irá auxiliar na conquista da vitória. Podemos evoluir através da estratégia de todas as formas. Este recurso é mais do que essencial do que pensamos para toda a sociedade. Se todos aplicar os métodos em suas vidas, tudo irá mudar, principalmente as pessoas que não têm uma vida significativa, que estão desempregados, sem sorte. Se esses indivíduos aplicarem-se as táticas em suas vidas, mudariam para uma vida mais prosperar com mais abundância. A estratégia tem que estar em sincronização com o tempo. Não adianta fazer algo tudo de uma vez, isso levará ao fracasso, ou pensar tudo de uma vez, isso é impossível. Mas lembre-se, tudo tem soluções para todas as situações. A estratégia pode ser aplicada em praticamente em todos os momentos da vida cotidiana. Basicamente, tudo exige principalmente uma ou mais táticas. Avançamos cada vez mais com este recurso que podemos evoluir dia após dia. Porém, se formos analisar a vida, nos traz uma grande reflexão em diversos fatores. Mas como você irá resumir sua vida? Em poucas palavras: superação, evolução, determinação. A estratégia é muito ampla, mais do que pensamos. Em cada situação precisa de métodos específicos. Para que um indivíduo alcance seus objetivos e percorra os desafios da vida, são necessárias diversas habilidades, incluindo a capacidade de improvisar diante de situações surpresa. Essas habilidades são essenciais ao longo de todo o caminho, e a estratégia desempenha um papel fundamental, pois está diretamente ligada à intelectualidade. A presença de uma estratégia é essencial para alcançar os objetivos desejados e moldar o próprio caminho. Sem ela, é difícil atingir o que se almeja e agir de forma inteligente. A estratégia permite planejar, tomar decisões assertivas e desenvolver uma abordagem eficaz para obter sucesso.
Primeiramente, então, inteligência para mim é quem consegue absorver o conhecimento que aprende e usá-la da melhor forma, pois convenhamos, não adianta somente em saber, é necessário ter habilidade para colocar essa sabedoria em prática. Mas a inteligência é muito mais ampla do que imaginamos. Ela é capaz de organizar os pensamentos e conectá-los entre si rapidamente. Este recurso tem que estar conectada com a estratégia. Assim, exatamente com esse pensamento que você conquistará o sucesso. Para desenvolver melhor o seu raciocínio estratégico, teste os jogos como dama e entre outros. Ler é importante, estudar entre outros métodos. Exatamente esses recursos que irá te ajudar para desenvolver o seu raciocínio estratégico. O silêncio estratégico vai além de simplesmente ficar calado. É uma forma de não revelar informações desnecessárias e proteger-se de adversários. Ele se manifesta através da defesa, ao manter segredos e informações valiosas para si mesmo, do ataque, ao não revelar seus planos aos inimigos, e da discrição, ao preservar sua reputação e privacidade. Ser silencioso e estratégico proporciona vantagens significativas, permitindo viver de forma mais segura e controlada. A base do silêncio está em identificar as situações em que é vantajoso manter-se calado e preservar sua identidade, evitando expor-se desnecessariamente. Planejamento estratégico é basicamente planejar de forma estratégica, mas para isso você precisa primeiramente organizar os seus pensamentos, é o primeiro passo. O que deve te ajudar nessa questão? Ler e absorver o conhecimento que está aprendendo através da leitura. Porém, procura desenvolver primeiramente suas estratégias para alcançar o que realmente quer. Lembre-se, você deve ter em mente a estratégia e planejamento junto com a racionalidade, inteligência e foco, juntando tudo isso em um único pensamento. Com este recurso, você conseguirá o que está te esperando: sucesso. Exatamente com base nas lições que você desenvolverá realmente o seu raciocínio estratégico, mas seus pensamentos exatamente com base nas suas experiências. Porém, o que vai determinar como você pensa é exatamente como falei anteriormente. A estratégia é uma poderosa ferramenta que nos permite planejar e executar ações de forma inteligente, visando alcançar nossos objetivos com eficiência. Seja na vida pessoal ou nos negócios, dominar a arte da estratégia é fundamental para enfrentar os desafios e conquistar o sucesso desejado. O primeiro passo para criar uma estratégia eficaz é ter clareza sobre nossos objetivos. Sem saber para onde queremos ir, fica difícil traçar um caminho coerente. Assim, é fundamental definir metas claras e mensuráveis, que nos proporcionem um direcionamento preciso. Uma vez estabelecidos os objetivos, é necessário realizar uma análise criteriosa do ambiente em que estamos inseridos. Isso envolve entender tanto as forças internas, como nossas habilidades e recursos, quanto as forças externas, como concorrentes, tendências de mercado e oportunidades. Essa análise, conhecida como análise SWOT, nos permite identificar pontos fortes e fracos, bem como ameaças e oportunidades, que influenciarão nossas decisões estratégicas. Com uma compreensão clara do ambiente, é hora de formular a estratégia propriamente dita. Isso envolve escolher o melhor caminho para atingir nossos objetivos, considerando os recursos disponíveis e a dinâmica do contexto. Existem diferentes abordagens estratégicas, como análise competitiva, diferenciação e liderança de custos, e a escolha dependerá do contexto específico. Entretanto, a formulação da estratégia é apenas o começo. A execução eficiente é o que realmente fará a diferença. É importante elaborar um plano de ação detalhado, dividindo a estratégia em etapas e definindo responsabilidades claras. Além disso, é fundamental envolver e motivar as pessoas envolvidas, garantindo que todos estejam alinhados com os objetivos e compreendam sua contribuição para o sucesso. Durante a implementação, é essencial monitorar o progresso e fazer ajustes conforme necessário. O ambiente é dinâmico e uma estratégia inflexível pode se tornar obsoleta rapidamente. Portanto, a adaptabilidade é fundamental para o sucesso a longo prazo. Isso requer uma mentalidade ágil, capaz de identificar novas oportunidades e se ajustar de acordo com as mudanças do cenário. Dominar a arte da estratégia não é tarefa fácil, mas é um diferencial competitivo poderoso. Requer visão, análise criteriosa, tomada de decisão assertiva e execução eficiente. Quando bem aplicada, a estratégia nos coloca um passo à frente, permitindo-nos alcançar nossos objetivos de maneira efetiva e sustentável. Portanto, invista tempo e esforço na compreensão da estratégia, na elaboração de um planejamento detalhado e na execução consistente.
Lembre-se de que a estratégia é um processo contínuo, exigindo adaptação e aprimoramento constantes. Com dedicação e disciplina, você estará preparado para enfrentar os desafios e conquistar o sucesso em qualquer empreendimento que se propuser a realizar. A estratégia é um conceito complexo e multifacetado, amplamente utilizado em diversos campos, como negócios, militares, esporte e até mesmo na vida pessoal. Embora possa ter diferentes abordagens e nuances em cada contexto, a definição geral de estratégia envolve a criação de um plano de ação abrangente e orientado para o futuro, projetado para alcançar objetivos específicos. Em sua essência, a estratégia é um processo de pensamento estruturado e sistemático, que envolve a tomada de decisões baseadas em uma análise criteriosa do ambiente em que uma pessoa, organização ou entidade está inserida. Ela requer uma compreensão profunda do contexto, incluindo fatores internos e externos, bem como uma visão clara dos objetivos e metas a serem alcançados. A estratégia não se limita apenas a estabelecer objetivos e metas, mas também envolve a formulação de um plano de ação que identifica os melhores cursos de ação para alcançá-lo. Isso inclui a alocação eficiente de recursos, a identificação de pontos fortes e fracos, a antecipação de ameaças e oportunidades, e a avaliação dos riscos envolvidos. Além disso, a estratégia exige uma compreensão profunda das capacidades e recursos disponíveis, bem como uma consideração cuidadosa dos diferentes cenários e possibilidades futuras. Ela envolve a avaliação das vantagens competitivas e a identificação de formas inovadoras de se destacar no mercado. A estratégia é um processo contínuo, dinâmico e adaptativo. Ela requer revisão e ajustes constantes, à medida que as circunstâncias mudam e novas informações se tornam disponíveis. Uma estratégia bem-sucedida é aquela que é flexível o suficiente para se adaptar a mudanças e que permite uma tomada de decisão ágil e eficaz. Porém, a estratégia é o planejamento e a implementação de ações orientadas para o alcance de objetivos específicos, levando em consideração o ambiente e os recursos disponíveis. É um processo que exige visão, análise cuidadosa, tomada de decisões informadas e flexibilidade para se adaptar às mudanças. A estratégia é uma poderosa ferramenta que nos capacita a navegar em direção ao sucesso em face de desafios e incertezas. A diferença entre estratégia e tática está relacionada ao nível de abrangência e ao enfoque das ações em um processo de planejamento. A estratégia é o plano geral e abrangente que orienta as ações de longo prazo para alcançar objetivos específicos. Ela envolve a definição dos objetivos globais, a análise do ambiente, a formulação de planos de ação e a alocação de recursos de forma ampla. A estratégia lida com questões de alto nível, como direcionamento, posicionamento e diretrizes gerais para alcançar resultados desejados. Ela fornece uma visão abrangente e uma estrutura para tomar decisões mais detalhadas. Por outro lado, a tática é um conjunto de ações específicas e de curto prazo que são implementadas para dar suporte à estratégia. Ela está mais relacionada à execução e ao detalhamento dos passos necessários para atingir as metas estabelecidas pela estratégia. As táticas estão preocupadas com as questões operacionais, as decisões diárias e as ações práticas. Elas são mais direcionadas, detalhadas e estão relacionadas a tarefas e atividades específicas. Portanto, enquanto a estratégia se concentra no plano geral, na visão de longo prazo e nas diretrizes para alcançar os objetivos, a tática está relacionada às ações específicas e imediatas que compõem a execução da estratégia. A estratégia guia e orienta as decisões táticas, fornecendo uma estrutura e um propósito para as ações.